Eu sou Giovana Frois e começa agora a primeira edição do ABMP Talks, o espaço ideal para se informar sobre as discussões mais relevantes do momento. Nós conversamos com Otaviano Canuto, economista, ex-presidente do Banco Mundial, ex-diretor executivo no FMI e membro sênior do Policy Center for the New South, sobre as perspectivas da economia para o Brasil e o mundo. Quais são suas expectativas para o crescimento da economia brasileira em 2025, considerando o nosso cenário atual? O produto interno bruto brasileiro deve crescer algo em torno de 2,2% este ano, com a atividade desacelerando moderadamente na segunda metade do ano, no segundo semestre. Esse é um crescimento com a economia ainda um pouco acima do potencial. A desaceleração no segundo semestre pode ser mais intensa, porque o fato é que a economia, desempenho extraordinário desse ano, do ano passado, desculpe, já foi a economia crescendo mais do que o potencial, os 3,5%, e enquanto que no ano anterior tinha sido mais, 2023, resultado da pujança da agricultura. Mas 2024, o crescimento acima das expectativas de projeções decorreu da política fiscal expansionista e por conta justamente da atividade muito elevada em relação ao potencial, as pressões inflacionárias levaram, inclusive, à elevação de juros e, não por acaso, o PIB deve desacelerar o seu crescimento na segunda metade do ano. Complementando essa primeira resposta, acabo de notar que, não por acaso, corroborando o que eu disse a respeito da economia estar operando acima do crescimento potencial, que a inflação, as expectativas de inflação têm se elevado desde o ano passado. Os 5,5% que nós estamos vendo agora, que é uma taxa de inflação acima da meta, isso é uma manifestação desse crescimento acima do potencial. E é isso, a inflação tenderá a ser, conforme os boletins Focus vêm mostrando semana após semana, nessa faixa acima, em torno de 5,5%. Crescimento 2,2% e taxa de inflação 5,5%. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios e oportunidades que a economia brasileira enfrentará neste ano? O grande desafio enfrentado na economia brasileira neste ano e nos próximos é ganhar a confiança de seus credores de que a trajetória de endividamento público não será explosiva, porque, caso contrário, se isso não ocorrer, os prêmios de risco ficarão elevados, juros não poderão, eventualmente, baixar, mesmo quando a inflação começar a cair, e, evidentemente, que o grande risco é de retroalimentação entre a conta de juros e a trajetória de endividamento público. E o governo, particularmente o presidente Lula, já deixou sinais claros de que não vai fazer nenhum esforço adicional de redução do déficit, de redução de gastos, pelo menos agora, até o final do governo. Então, o grande desafio vem da área fiscal. Até porque essa área fiscal, a percepção de riscos subjaz à saída de dinheiro, que ocorreu no final do ano passado, e à desvalorização cambial. E a desvalorização cambial ela trouxe impactos inflacionários. Mais recentemente, parte daquela desvalorização tem sido devolvida, mas a taxa de câmbio ainda está num patamar muito desvalorizado. Então, o desafio maior, se for para destacar eu diria que é o desafio fiscal. Como você avalia os índices atuais de produtividade no Brasil e quais medidas poderiam ser adotadas para melhorá-los? Os índices de produtividade no Brasil, não apenas agora, como ao longo dos últimos 30 anos, têm estado muito aquém do que deveriam. Aliás, essa é a principal razão pela qual o nosso crescimento econômico tem estado, na média, bem abaixo daquilo que desejaríamos e que seria necessário para o país continuar subindo na escala da renda.
As razões para essas dificuldades na produtividade, elas são pelo menos de três ordens. Uma delas, a carência de investimentos em infraestrutura nas últimas décadas. O setor público gasta uma boa proporção do PIB, uma proporção que subiu desde o começo dos anos 90, mas na composição desse gasto, faltam investimentos em infraestrutura. O Brasil tem investido menos do que aquilo que seria necessário para manter, inclusive, a infraestrutura prévia. Além disso, o nosso ambiente de negócios não é muito favorável a aumentos de produtividade. E ambiente de negócios é um nome que se dá a tudo aquilo que acontece entre o portão da fábrica e o resto da economia, entre o portão da fazenda e o resto da economia. A atividade de pagar impostos, não o nível de impostos, mas a atividade, a dificuldade de resolução de questões judiciais, o tempo para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, o tempo para contratar e a flexibilidade do mercado de trabalho, obter uma licença de construção e tudo aquilo que faz um ambiente de negócio. Os meus 21 anos de experiência, dos quais 15 em instituições multilaterais, mostraram isso em vários momentos, em relatórios, como o ambiente de negócio precisaria ser melhorado. Tivemos alguns avanços nos últimos anos, a reforma tributária vai simplificando, vai dar ganhos de produtividade, mas ela é lenta, gradual, e espero que não venha com muitos jabutis depois, na hora da regulamentação. O fato é que o capítulo tributário é apenas um, mas tivemos reformas recentes, a reforma da lei de falências, uns poucos anos atrás, mas levou 21 anos, desde o tempo que eu estava lá no governo. O fato é que o nosso ambiente de negócios ele não é muito favorável à produtividade. E um terceiro fator é o seguinte: a qualidade da educação no Brasil ela está aquém daquilo que seria necessário para ter esse aumento de produtividade. Nós melhoramos muito no acesso, nas últimas décadas, principalmente, mas ainda na qualidade há muito o que ganhar. Todos os exemplos exitosos, se pense em Coreia do Sul, se pense na Europa Oriental e assim por diante, são casos de países em desenvolvimento que avançaram, entre outros motivos, por conta da qualidade da cobertura e da qualidade da educação. Nós precisamos avançar nesse aspecto. A questão de produtividade é uma coisa de longo prazo, ela não se resolve da noite para o dia, tá certo? É preciso lidar com esses problemas estruturais que mencionei. Quais preocupações o Brasil deve ter com o segundo governo Trump, especialmente em termos de políticas econômicas e comerciais? Nossas preocupações, enquanto país, em relação ao segundo governo Trump dizem respeito a duas dimensões. Uma delas, como você perguntou, em termos de políticas comerciais, o risco de que esse uso de tarifas como arma de força em negociações em relação a outros objetivos, não especificamente econômicos, isso é claro que pode vir a ser uma questão para o Brasil. Ainda não foi por enquanto, mas a gente não pode esquecer que o Trump, durante a campanha e mesmo depois da eleição, já se referiu ao Brasil como um país de tarifas muito elevadas e já se referiu à intenção de punir países como os do BRICS que estejam encontrando maneiras de substituir, mesmo que parcialmente, o uso do dólar para pagamentos. Outra dimensão por onde o governo Trump pode trazer um impacto é o seguinte: o governo Trump tende a aumentar os déficits públicos norte-americanos. Isso pode vir a gerar aumentos nas taxas naturais de juros dos Estados Unidos, e taxas de juros mais altas nos Estados Unidos pega a gente pelo canal da transmissão financeira, sobre as nossas próprias taxas de juros e taxas de câmbio. Essas são as preocupações maiores que a gente tem que ter em relação ao governo Trump, não subestimando que no lado comercial, se ele implementa de fato, começa uma guerra comercial, em guerra comercial generalizada, todo mundo perde, inclusive o Brasil, diretamente
e indiretamente pelo efeito que teria sobre o crescimento da China, que é o nosso principal cliente para exportações. Quais são os possíveis efeitos do novo governo Trump na economia da América Latina? Essa pergunta tem que ser respondida caso a caso. O México é um caso peculiar, dada a sua integração dentro do contexto da USMCA, da antiga NAFTA e etc. E não por acaso foi objeto imediato da ação tarifar para negociar do Trump, né? Agora, nos outros casos, nós vamos ver, o Panamá também já está sofrendo o efeito dessa pressão. Não por acaso, o Panamá já anunciou que vai sair da iniciativa Nova Rota da Seda da China, já também anunciou que os navios americanos não vão pagar as tarifas e visivelmente vai buscar talvez renegociar os acordos que tem com as empresas chinesas que estão lá operando nas duas pontas do canal. A Colômbia teve aquele episódio por conta da resistência colombiana em receber os deportados do jeito que estava sendo, o jeito tradicional, algemado, etc. e tal. Tivemos a ameaça do Trump, que se resolveu no mesmo dia, mas mostra como na verdade, a Argentina vai provavelmente contar com um suporte do Trump, forçando o FMI, tentando o governo americano, tentando empurrar o FMI para fazer um pacote bem suave com a Argentina. E por aí vai, quer dizer, as agendas bilaterais vão predominar, esse é o enfoque do Trump, então a gente tem que ver caso a caso. No Brasil, eu mencionei as referências do Trump a tarifas e a moeda e a substituição do dólar. Se o Trump vier com algum protecionismo, ele provavelmente vai o fazer de maneira seletiva. Não vai querer punir as compras de produtos aeronáuticos, porque ele não tem substitutos, então a Embraer vai estar bem, mas vai querer punir, por exemplo, as exportações brasileiras associadas a aço e alumínio. Então tem que ver essa agenda aí, a resposta à sua pergunta, caso a caso. Como você vê o futuro do Mercosul e a relação da América do Sul com o resto do mundo, especialmente em termos de comércio e cooperação econômica? Olha, as dificuldades da América do Sul inclusive do Mercosul, em geral, historicamente, dizem respeito a essa falta de convergência e de desejo de encontrar caminhos comuns. São raros. O mesmo Mercosul virou um acordo que ficou longe de fato ser uma união aduaneira completa. Então, nós temos muito mais para está mais para uma união aduaneira cheia de buracos do que de fato um mercado comum. E hoje nós não temos necessariamente uma convergência completa de visões e de interesses entre, por exemplo, a Argentina, mas também um pouco o Uruguai e o Brasil. A dificuldade será a que sempre teve, que é essa de encontrar uma convergência de interesse e uma disposição para realmente fazer o que é necessário para unificar quanto ao mercado comum. Ao mesmo tempo, o cenário, o confronto maior ou menor com o governo americano, por conta do Trump, favorece o próprio interesse da União Europeia de voltar a trabalhar e avançar na direção do acordo, caso seja aprovado lá na Europa pelas instâncias que faltam. Ele também é uma resposta, digamos assim, favorável a uma reação ao unilateralismo crescente dos Estados Unidos, tá certo? Então é isso. Um abraço. Essa foi a primeira edição do ABMP Talkings. Nós agradecemos a participação do economista Otaviano Canuto, ex-presidente do Banco Mundial, ex-diretor executivo no FMI e membro sênior do Policy Center for the New South,
E lógico, também agradecemos a sua companhia e atenção. Até os próximos episódios do ABMP Talking.